Como abrir um CNPJ para arquitetos, tá? Nesse vídeo eu vou falar como que funciona, né, para abrir, qual que é o melhor tipo jurídico, qual que é o melhor regime tributário, tá? E mais ou menos quantos que você vai ter que investir para ter esse CNPJ, beleza? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, ativa as notificações para você ficar a par de todas as novidades e bora pro conteúdo. Eu sou o Aldo, da CD Contabilidade Digital, atendemos em todo o Brasil. Então, se você precisar de um orçamento, de uma reunião, de uma dúvida, nosso contato está aqui na descrição. Tenho certeza que o nosso escritório pode te ajudar e pode te atender da melhor maneira possível. E bora para o conteúdo. Qual é o melhor tipo, tá? Melhor tipo jurídico que você pode abrir o CNPJ para arquitetos, beleza? O que você precisa entender? Que existe alguns tipos jurídicos, tá? Vou falar dos mais usados, beleza? Que é o empresário individual, a limitada e a unipessoal. Esses três tipos são os mais usados, tá? Vamos lá. Qual que é a diferença do empresário, né? O empresário eu não recomendo muito, apesar dele ser mais barato para abrir, mais ou menos aí R$ 230, R$ 240, depende muito do estado que você tá, mas é uma média, tá? Então, o empresário, ele tem um problema, que se você responde um processo judicial na pessoa física, vai vincular na sua empresa. Se você responde um processo na sua empresa, vai vincular na sua pessoa física. Então, assim, ele não te dá uma segurança jurídica, tá? Então, vamos dizer que você está sofrendo um processo na pessoa jurídica, e aí começa a bloquear os seus bens da pessoa física. Então, não é muito interessante, beleza? Então, é o empresário individual. Vamos falar agora da LTDA. A LTDA precisa de duas pessoas ou mais, né? Uma sociedade. Só que o legal dela é que o processo se vincula somente ao capital social, somente à empresa, não mistura a pessoa física. Então isso é muito interessante porque você tem uma segurança jurídica. Se acontecer alguma coisa, tá com os seus bens protegidos, beleza? Ser empreendedor no Brasil não é fácil, é risco, né? Então assim, a gente tem que pensar todas as possibilidades, abrir a empresa da melhor maneira. Mais ou menos você vai gastar de taxa para abrir uma limitada uns R$ 450. É um pouco mais caro, porém ela tem mais segurança jurídica, ela te passa até mais credibilidade para os bancos, para empréstimo, para essas coisas, tá? Então, a limitada pode ser dois ou mais pessoas, né? Uma sociedade. E a unipessoal, ela é uma limitada, porém de um único sócio, de um único dono. E também tem esse mesmo aspecto jurídico, né? Te resguarda ali seus bens, não mistura com a pessoa física. Então é bem interessante. Então existem três tipos, né? Agora que você entendeu um pouco, vou falar um pouco a respeito do regime tributário, que é melhor para você arquiteto, beleza? O regime tributário, nós temos vários, vou falar os principais, né, que são mais usados, que é o Simples Nacional, lucro presumido, e tem o lucro real também, tem lucro arbitrário, tem MEI, mas assim, vamos falar, na verdade MEI, arquiteto não pode ser MEI, tá? Mas o MEI é um regime tributário, beleza? Vamos falar do Simples Nacional. Qual que é a vantagem do Simples Nacional para o arquiteto? O que acontece? Exemplo, se você está trabalhando na pessoa física, um exemplo, só para você ter noção, o tanto de imposto que você paga. Está na pessoa física, fatura ali mais ou menos 5 mil por mês, teoricamente você teria que estar fazendo carnê-leão, né, que é uma declaração mensal para você pagar esse imposto da pessoa física, e você está numa alíquota de 27,5%. Então você pensa, além de pagar esses 27,5% sobre os 5 mil, você ainda vai pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, mais 5%, né? Tem prefeitura que é 2, 3, até 5%. Tá? Então, você está pagando 27,5% mais 5%. Sendo que se você tivesse uma pessoa jurídica, né? Uma CNPJ de arquitetura, você estaria pagando 6% só. E o ISS já estaria embutido nesses 6%. Então, você pensa comigo. Você faturando 10 mil, você pagaria R$ 600 de imposto. Você faturando 10 mil na pessoa física, teria que pagar 2.750 só de imposto de renda, mais os 5% de ISS sobre os 10 mil. Então, assim, é muito alto. Dá uma diferença muito alta no seu bolso, tá? Então, abrir empresa é pagar menos imposto. E fazer um estudo tributário realmente é muito importante. Por isso que no nosso escritório a gente sempre faz um estudo tributário, mostra para o cliente para ele entender. Ó, você vai pagar tantos por cento na pessoa física, vai pagar tantos por cento na jurídica. E para ver qual que é o melhor momento. Beleza? Então, Simples Nacional, você vai iniciar pagando 6%. Ele é um regime baixas, né? Então, de 0 a 180 mil, você inicia pagando 6%. 180 mil,
a 360 mil você já aumenta um pouco mais a alíquota e assim até 4 milhões e 200. Então a alíquota vai subindo, tá? E aí você vai iniciar nesse imposto aí, então é bem interessante, fora as outras vantagens, que você pode ter vários empregados, né? Você não vai pagar o INSS patronal, então assim, tem vantagens para contratação, acaba ficando uma mão de obra mais acessível para você contratar. Vamos falar agora lucro presumido, tá? Para vocês arquitetos. Então o que acontece? O lucro presumido para a empresa de arquitetura vai sair mais ou menos 16,33%, inicia em 16%, só que assim, é fixo. Se você faturar 100 mil, 200 mil, 1 milhão, você vai continuar pagando 16,33%. A alíquota não sobe, né? Então, assim, é vantajoso para quem já está com faturamento alto, já atingiu o máximo ali do Simples Nacional, precisa migrar, tá bom? Mas de iniciar no lucro presumido não é vantajoso, ainda mais se você tiver um faturamento tá iniciando, faturamento baixo, beleza? Então, assim, você conseguiu entender que, mais ou menos, se você fosse abrir um empresário individual, você ia pagar 230, a limitada você ia pagar 400 e pouco, e aí vai ter, você vai ter os gastos, né? Serviço de abertura, algumas taxas que você vai pagar para o governo. Só que assim, o nosso escritório, a gente tem uma mensalidade bem acessível, depende do seu momento. Então tem planos para quem fatura até 10 mil, para quem fatura até 20 mil, a gente entende o seu momento, a gente sabe que você precisa focar em crescer, né? Então a gente vai crescendo junto com você. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, o nosso contato aqui na descrição do nosso escritório, nosso site, nosso telefone de contato. E até o próximo vídeo.